segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, nos abençoe nesses estudos de hoje, nos traga as inspirações, nos traga as alegrias, nos traga muitos insights e nos mantenha firme nesse estudo e mantenha firme na busca espiritual sempre. Arro, axé, namastê. Então vamos lá, hoje, não é só para deixar gravado, continuamos nossos estudos do livro O Mito de Hércules do Trigueirinho, hoje o 10º trabalho dele, que é Cérbero Morre. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito, vamos responder algumas perguntas que foram enviadas. Regiane, pela primeira vez, bem-vinda, Regiane. Depois você pega as aulas anteriores com a Carla, tá bom? Tá bem, pai, pode deixar. Hoje tem pouquinha gente, acho que é por causa do feriado. Normalmente tem mais. Mas está ótimo que você veio. Está somando. Gratidão, pai. Vamos ver as perguntas aqui. Tá, perguntas. Uma das perguntas é sobre o karma. É possível ter liberação, realizar o eu real, mesmo que não tenha dissolvido totalmente o karma mais pesado? Essa é uma pergunta, assim, tem duas possibilidades. Dentro de um caminho, vamos chamar de natural, entre aspas, de caminhar, não. Enquanto você não dissolve pelo menos uma grande parte do seu karma, não tem como a realização, né? Você pode ter insights, você pode ter vislumbre, você pode entrar em contato com o seu eu, mas realizá-lo é quando você se torna permanentemente em contato com o seu próprio eu real, o eu divino. Mas como tudo é função da graça, né? Se a graça resolve que uma pessoa pode até ser um criminoso, né? Se ela resolve que aquele vai iluminar e aqui e ali, aí é coisas do grande espírito, né? Mas a probabilidade disso acontecer é mínima, né? 0,0 alguma coisinha aí. Mas a graça tudo é possível. Vamos ver aqui. Na última aula foi dito que, dependendo do som que emitimos, ele pode perpassar os campos energéticos como corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental e influenciar esses meios. Quando as palavras são ditas com intenção, elas carregam energia transformadoras e agem positivo ou negativamente. Considerando as afirmações, podemos concluir que, além do som, as ações realizadas ou pensadas também podem ficar registradas nessas camadas e podendo se manifestar futuramente como karma, já que todas as ações fenomênicas são ondas. Sim. Sim, os pensamentos têm um grande poder, né? Mas não é um simples pensamento que vai ficar dentro, assim, gerando um karma, né? É aquele pensamento mais persistente ou aquele pensamento que tem uma emoção forte junto com ele. Esses aí, com certeza, vai gerar uma ação que vai, no futuro, vai ter uma reação. É assim que eu entendo. Outra pergunta. Também foi dito que muitos seres habitam a faixa do plano etérico. Poderia dar alguns exemplos desses seres? Poderia dar exemplo desses seres? São seres, pelo que eu sei, né? Pelo que eu sei, não é muito o que eu sei, né? Tem muitas consciências que habitam esses planos etéricos, né? Então é isso, tem até cidades etéricas, né? Quando fala etérico, não está dizendo luar, né? Lá no coisa, não está dizendo etérico de etérico mesmo, de plano intermediário, né? Plano logo depois do plano físico, né? Em nível mental, tipo frequência cerebral ou evolução espiritual, devemos estar para que possamos observar esse ser. É isso aqui, a gente tem que estar muito bem, né?
tem que estar muito bem, tem que estar alinhados os corpos e já está numa frequência altíssima do teu próprio ser, né, para que você consiga, vamos dizer, ver esses seres. Agora, ter uma visão repentina, uma visão muito rápida, às vezes acontece, né? Mas de, de você poder estar observando, né, ou de estar até em contato com eles, a tua energia já tem que estar muito elevada. Tô falando de seres bem positivos, seres de alto desenvolvimento espiritual. Mais uma pergunta. Sons internos surgem na forma de vozes dos mentores, como gurus, eu superior, entre outras entidades. Podemos entender que esses sons internos são mensagem psíquica vindas de outras camadas? Se é sons, para ser uma mensagem, ela tem que ser inteligível, né? Então, tem que vir em forma de mensagem mesmo, né? Se você está ouvindo som quando você entra em meditação, ou às vezes usa rapé, né? Às vezes você começa a ouvir sons, mas sons, às vezes é da pineal, às vezes pode ser de outras esferas, mas não necessariamente mensagens, né? Mensagens têm que vir como forma de mensagem, inteligível, né? Senão não é mensagem. Existe alguma razão de o Trigueirinho usar sempre animais terrestres como referência para explicar algumas naturezas humanas que devem ser corrigidas? Isso eu não sei dizer, não sei responder, não. Se tem alguma razão para ele usar, não sei. Talvez porque os animais é uma escala, né? Dentro da evolução de consciência, de nível intelectual, de nível um pouco mais adiantado de capacidades, né? O homem tem um pouquinho mais de capacidade, né? Não é que ele seja melhor, mas ele tem um intelecto que consegue produzir alguma coisa, né? Tanto para o bem como para o mal. É isso. Então vamos ao nosso estudo. Jane, não se preocupe que cada capítulo é inteiro, então aquele aprendizado é daquele capítulo, tá? E cada encontro que, quando for possível você estar presente, esteja que aquele encontro é um aprendizado dentro daquele encontro, né? É lógico que tem uma sequência de conhecimentos, de possibilidades que foi transmitido ao longo do todo o período, mas cada encontro é único, né? Após tantas tarefas cumpridas, Hércules encontra a sabedoria e a força interiores. Irá agora usá-la para salvar alguém que está em agonia. Para que o herói esteja seguro do que vai encontrar, o instrutor toca-lhe a testa, que após o trabalho com o leão de Nemeia, tornou-se bem mais sensível. O leão de Nemeia foi um dos trabalhos que ele fez lá atrás, né? Com aquele toque, abre-se os olhos internos. É o famoso toque do mestre, né? Ou do guru, que lhe permite ver uma cena impressionante, um homem prostrado sobre uma pedra, pés e mãos acorrentados, gemendo de dor, enquanto um abutre bica o fígado, né? Uma cena bem horrível. Um fio de sangue esvai-se dele sem parar, caindo ao seu lado. O homem pede ajuda, levantando as mãos acorrentadas, mas as palavras soam inutilmente por uma paisagem deserta. A visão interna desaparece e Hércules encontra-se de novo ao lado do seu guia, né? O seu instrutor. O instrutor lhe disse que aquele ser Prometeu tem sofrido assim durante eras inteiras, né? Acho que a maioria que a gente conhece o mito de Prometeu, né? Aquele que trouxe o fogo divino para a Terra, e a punição dele por ele ter trazido esse fogo divino foi o ser acorrentado, né? E como ele é imortal, então e ele está acorrentado, vai lá o abutre, bica ali o fígado no símbolo da energia vital de vida, né? E vai esvaindo, mas como ele é imortal, ele não morre. Então o sofrimento é eterno, né? Enquanto ele estiver preso lá, o sofrimento é eterno. Então é muito, muito doloroso, né? E ele está preso numa região do inferno que está sob o domínio de um Senhor poderoso. E aí ele escuta a voz do instrutor que diga, vá até lá, né? Faça o que tem que ser feito e depois volte para os planos externos da vida. A frase está entre aspas aqui, para quem tem um livrinho, né?
faça o que tem que ser feito e depois volte para os planos externos da vida. E ele faz isso, né? O guerreiro aventura-se então pelo 10º portal. Penetrando cada vez mais fundo, ele viaja pelos mundos da forma como se fosse atingir o subconsciente da Terra. Se assim pode dizer, né? A atmosfera é cada vez mais sufocante, a escuridão intensa. Entretanto, o guerreiro, como sempre, permanece firme em sua vontade. Nunca se sentira tão decidido. Essa é uma tarefa importante para ele, né? Pois a partir dessa tarefa ele estará totalmente a serviço de algo superior à sua compreensão. Ou seja, ele está a serviço do plano divino daí, né? E até mesmo superior às suas possibilidades humanas. Mas o herói conta com a ajuda de sua força interior. Sim, possibilidade humana, mas tem que lembrar que Hércules é um semideus, né? Então tem a parte divina e tem a parte humana. É como nós, né? Temos a nossa parte divina e temos a nossa parte aqui dos corpos físicos aqui existindo nesse planeta. Agora ele se defronta com um declive íngreme e longo à sua frente. Sem medo algum, vai caminhando. Embora pareça estar sozinho naquela façanha, ele sabe que não é verdade. Algumas vezes vagueia, né? Embora ciente de que está sendo guiado, essa é uma nova situação para ele. Pois mesmo quando não ouve a voz do instrutor, ele sabe que ele está ali, né? Isso é importante, né? É para todos nós lembrar disso, né? Não é porque a gente não está ouvindo a voz do instrutor que o instrutor não está lá, né? Principalmente quem faz viagens fora do corpo, né? Em vários níveis, lembrar disso, né? Manifestando de alguma maneira, seja através de fatos que ocorrem à sua volta ou através de energia cuja proveniência e destino lhes são completamente misteriosos. E vários fatos que vai acontecendo em torno de nós, né, em torno que eu falo, né, no decorrer da nossa existência, no dia a dia, né, óbvio, né, que vai indicando o caminho ou mostrando possibilidades por onde está indo. Uma prova terrível espera agora, é de atravessar um rio escuro e envenenado que representa parte do inconsciente da Terra, né? As almas desencarnadas devem chegar à outra margem sem saber o que as espera. Para tanto, precisam pagar certa quantia a fim de tomar uma barca que sempre ali a espera. Pagar uma quantia, né? Por isso que quando o pessoal que é de culto afro vai no cemitério, paga umas moedinhas lá na entrada, né? Esse é o mesmo símbolo, é a mesma, é o mesmo simbolismo grego, né? Dos gregos antigos. Você pagar, pedir a permissão para estar entrando no Campo Santo, né? Quando Hércules entra na barca para atingir a outra margem, nada lhe é cobrado, pois o barqueiro se sente temeroso diante dele. Assim, o herói entra em Hades, região obscura, onde as sombras ou invólucros dos que morreram, entre aspas, vagueiam, né? Quer dizer, as partes, né, os corpos dos seres que já... Partes, né, sutis dos seres que já deixaram o corpo físico, né? De imediato, dá-se conta ali da presença da Medusa. Medusa, quem lembra, aquela cabeça cheia de cobras, né? E que se olhar direto no olho, vira pedrinha. Tem serpente envenenada, tentando abatê-la, Hércules percebe que a espada nada atinge. A Medusa desaparece, sim, Hércules está numa dimensão estranha, até desconhecida para ele. Tem que lembrar que ele está no Hades, né? Ou seja, no mundo dos mortos, ou no inferno, como queira. Prosseguindo o seu caminho, ele atravessa uma rede de labirintos, chegando à corte daquele rei. Aquele rei medonho, com um olhar ameaçador, sentado num trono negro, fala: o que veio buscar no meu reino? Hércules responde que a sua missão é libertar Prometeu. Ora, o caminho até o centro de Hades é vigiado por um cão de 3 cabeças, ao qual se enrosca uma monstruosa serpente. Seu nome é Cérbero. Também faz parte do mito, um mito bem conhecido, né? O cão de 3 cabeças. Cérbero, ou seja, o guardião das portas do Hades,
do inferno, essa coisa toda. O hediondo rei promete ao guerreiro, se ele conseguir dominar o cão usando apenas as mãos, sem portar arma, lhe será permitido salvar Prometeu. Na verdade, ele não acredita que o Hércules vai conseguir fazer isso, porque nunca ninguém conseguiu, né? Ainda assim, o herói prossegue, né? O herói aqui no caso é Hércules, e logo encontra o cão de três cabeças. Seu latido é terrível, rosnando, ele corre na direção de Hércules, que com incrível presteza dá um salto e, sem que Cérbero tenha tempo de reagir, agarra-o pela garganta de sua cabeça central. Com toda a sua força, começa a apertá-la firmemente enquanto o cão se debate, sem conseguir soltar aos poucos enfraquecido, deixando-se dominar. Tem sempre que lembrar que Hércules é um ser com uma força gigante, né? Não é um humano qualquer, né? Agora o guerreiro pode seguir adiante, encontra logo Prometeu deitado sobre a pedra, agonizante, rompe-lhe as correntes e libera-o do sofrimento. Simples assim. Cumprida a tarefa, o herói retorna ao retiro dos vivos e ali reencontra o seu instrutor. Com um olhar que lhe diz que uma luz começou a brilhar na escuridão da terra e que foi aquele seu primeiro serviço para o mundo maior, né? Lembre que até agora ele trabalhou para ele mesmo, né? Agora ele já está trabalhando no nível superior, não está trabalhando só para ele, né? Só para se lapidar, só para se melhorar. Agora ele já tá entrando no outro plano, né? E aí fala para ele: repose agora, meu filho. Lhe diz internamente. Repousar também, né? Importante, essa coisa do repouso é uma coisa importante, né? Quando faz algum trabalho muito intenso, principalmente trabalhos espirituais, é importante ter repouso, né? Repousar o que que é? É realmente poder ficar quietinho, né? Ficar tranquilo, né? Sem muita correria, nem mental, nem emocional, nem físico também, às vezes, né? Talvez uma caminhada, essas coisas, tudo bem, mas nada de muita. Por quê? Para recuperar as energias, né? Para você manter o seu equilíbrio, né? E às vezes tem gente, por isso que aqui a gente pede, né? Quando tem trabalho, pelo menos pousar aqui, né? Ou repousar aqui, pernoitar até o outro dia, né? É o mínimo, né? Pelo menos uma noite você conseguir ficar, porque senão a pessoa já sai daqui, já vai para o Netflix ou já vai para um lugar que já tem energia densa e a pessoa está totalmente, né, sensível, está ainda com a medicina agindo sobre ela, né? É por isso. Eu sei que muita gente não gosta, mas é já para ir treinando, né? Mas vamos seguir adiante. Em trabalhos anteriores, vimos que Hércules passara pelo seu inferno pessoal, simbolizado pelos diferentes pântanos, né? Nele, nesse ele ingressa no inferno coletivo, não mais pessoal. Tendo aprendido a lidar com o próprio inconsciente, ele tem condições agora de servir num âmbito maior. Essa ampliação de sua capacidade de prestar serviço é uma verdadeira realização. Espera, deixa eu pegar um chá aqui. Viu? Perguntas até agora? Dúvidas? Se tiver perguntas, pode fazer. Se tiver comentários, podem fazer. Estamos tranquilos. Ô, pai, eu não sou nenhum Hércules, né? Mas é muito engraçado eu estar ouvindo sobre isso hoje, porque no último trabalho da Ayahuasca, eu lembro perfeitamente de um momento eu comecei a ver caveiras, ver umas imagens feias, né, teoricamente. E aí perguntaram pra mim se eu tinha medo. Eu falei assim, eu não tenho medo, meu guardião é um anjo caveira, né? Não tenho medo. E aí falaram assim, você confia nele? Eu falei assim, claro que eu confio. Confio demais no confio nos meus guardiões.
Aí foi muito engraçado, que aí ele pegou e falou assim, você confia? Então, eu vou te pedir para você ficar em silêncio, ficar quieta, né? Manter seu pensamento vazio, né? E sem julgamentos, Regiane, sem julgamentos, você fala, sem julgamentos, você não vai julgar nada. Apenas segue, apenas me segue. E é engraçado porque assim, eu não via mais nada, mas eu percebia num lugar, numa escuridão, num lugar, numa energia bem densa, né, bem pesada. E aí eu fui parar para perguntar, né, mentalmente, o que estava acontecendo. Ele só falou assim, cala a boca, só vamos. Não pense em nada. E assim, o que eu, ah, certeza, assim, eu não tenho porque eu não consegui visualizar. Mas a sensação que eu tinha é que eu estava indo para um plano mais inferior, um local mais inferior. Eu não sei ainda qual que era o trabalho. E eu lembro que até o momento vieram falar comigo e ele falou assim, mantenha a calma, né? Continue, só fala assim, continue. E eu estava indo nessas profundezas e eu só vi escuridão. Onde eu estava, eu só vi escuridão. Eu lembro que eu nem respondi quem falou comigo. Aí depois fui, aí voltei. Quando eu voltei, eu ainda falei assim, olha, tá, tudo bem, é, pode ser um trabalho, eu preciso entender o que está acontecendo, né? Assim, confia em mim, vamos. Onde eu tô indo? Eu quero saber o que eu tô fazendo, né? Eu não vi, né? Falou para mim não julgar, sem julgamentos, sem deixar minha mente vazia, tranquila e vamos. Eu confio nos meus guardiões, eu confio muito. Mas como assim? Pega e vamos e eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei para você, olha, meu pai, de alguma forma, você precisa trazer esse ensinamento para mim, para eu ter um pouquinho de entendimento, né, do que está acontecendo. Eu confio no senhor, mas eu preciso saber o que está acontecendo comigo. E agora o pai fala bem disso, assim. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é o que me lembrou no momento. Que bom de bom, gratidão pela partilha, Regina, mas é isso, né? Os estudos também servem para a gente ter memórias, ter lembranças, né? É isso. É confiar sempre, né? Ou confia ou não confia. Não pode, espiritualmente falando, dos seres que estão com você, não pode ter meio termo, né? Ou você confia ou você não confia, né? Senão você não consegue caminhar. Então, é melhor falar, eu não confio, eu não quero você. Muito melhor do que ficar nessa, ah, eu não sei, não. Ou confia ou não confia, não tem meio termo. Não, eu confio. Vamos dar sequência aqui. Em trabalhos anteriores, vimos que Hércules passara pelo seu inferno pessoal, simbolizado pelo diferentes pântanos. Tá? Nesse, ele ingressa no inferno coletivo, tendo aprendido a lidar com o seu inconsciente. Tá? Essa ampliação de sua capacidade de serviço é sua verdadeira realização do ponto de vista da alma, ou seja, da sua essência. Né? Não se pode aprender por ouvir dizer, mas apenas através de vivência. Né? Então, esse é o conhecimento verdadeiro. Né? A gente pode ouvir falar um milhão de vezes de eu superior, mas se enquanto um dia você não tem um vislumbre ou não realiza essa vivência, vamos falar assim, né? Não, não resolve, né? Fica sempre no ponto fica sempre no nível intelectual. Uma hora a gente tem que ter um vislumbre, né? Tem que ter seja através de medicinas, né? Da floresta, seja através de meditação, mas a gente sempre tem que ter essa vivência, essa experiência, né? Esse contato para poder dizer que sabe, né? Senão você não sabe, você só sabe por ouvir dizer, por ler, ou por eu estar falando aqui. Mas o trabalho a gente está vivenciando, por isso as práticas. As três cabeças de Cérbero, guardião do inferno, simboliza a sensação, o desejo e as boas intenções. Olha que bonito, né? Simboliza a sensação, o desejo e as boas intenções. A cabeça central, o desejo, é logo atacada por Hermes, porque é a principal delas, é o que motiva e dirige as outras, né? O desejo, como todos sabem, né, é o que nos mantém ligado à roda de Sansara, à roda da vida, né, à roda das encarnações, né? Buda já falava isso bem lá atrás, né, também que falava assim,
Tudo que aprisiona o homem é os desejos. Se você não tiver desejo, você está livre. Isso é verdade. Não tiver desejo nenhum, mas nenhum. Todos sabemos que as boas intenções da criatura humana quase nunca correspondem à sua verdadeira necessidade ou a de outrem, né? Ou de outras pessoas, né? Elas têm origem no desejo. É por isso permanecem em nível ilusório, como que lutando contra moinhos de vento. Quando as sensações sempre deixam a mente ocupada, quando essas deveriam estar livres. As sensações são tudo aquilo que nos vem, que nos está. As sensações é através do olhar você está tendo sensação, você está percebendo, através do ouvido você está recebendo informações, é isso, né? E, a, e Deus me livre da bondade das pessoas boas, né? Tem até uma música que fala isso, né? Deus me livre da bondade das pessoas boas. Então a gente precisa prestar muita atenção, né? Nessas coisas de boas intenções. Às vezes eu quero fazer, e não que não deva ser feito, não que não deva seja reprimido, mas sempre estar atento, né? O que nos move, né? Nas nossas boas intenções, né? O que está realmente está por trás, né? De nossas boas intenções. Ou de outras pessoas também, né? As serpentes emaranhadas ou as que enroscam representam aqui as ilusões que impedem a vida espiritual do homem, né? Ou da mulher, a saber, o chamado para o materialismo e seus aspectos de excesso de consumo, luxo ou apego a objeto, bens, situações ou pessoas, né? Materialismo aqui ele está dizendo assim, é nesse aspecto aqui também, mas materialismo é tudo aquilo, né? Do ponto de vista filosófico, materialista é aquele que acredita, que só acredita que existe a vida material. Então esse é um materialista, né? Ele que pensa que ao morrer acabou tudo e só existe essa vida, ele está vivendo nessa vida e essa é o que importa. Então isso é materialismo. Se você não entende que essa existência está dentro de um plano mental, né, que é o mentalismo do Paul Newton, né? Tudo está existindo lá. Lógico que não é a sua mente que está criando o mundo, né? A mente é a mente de Deus. Mas isso a gente já estudou lá atrás e uma outra hora a gente volta para isso, para melhor entendimento. Então, isso é materialismo do ponto de vista filosófico. No senso comum, o materialismo é aquela pessoa apegada ao luxo, né? Aos excessos da vida, aos prazeres da vida, e tudo que está ligado à vida, a pessoa está sendo consumida ali. Ilusões que levam a energia para os níveis inferiores do ser, né? Outras são as de natureza puramente psíquicas, como, por exemplo, o medo, que acaba trazendo a inércia. Isso é importante também, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio e ó, tem algum medo que paralisa a gente e a gente acaba não fazendo, né? E às vezes não percebe que tem um medo existindo ali de forma inconsciente, até que ele apareça. Se refletirmos sobre Cérbero e a Medusa, com as suas serpentes, encontraremos em nós mesmos pontos a serem transformados, como sempre, né? Um deles é o medo. O que é o medo? Concretamente, é um resíduo da vida pré-histórica, né? É uma forma de ver, né? As condições difíceis que havia na órbita física e psíquica da Terra em seus primórdios deixaram no inconsciente do homem profundas marcas. Isso também é verdadeiro. Desastre geológico, lutas com animais gigantescos, que normalmente venciam e destruíam o homem, né? Condições difíceis de sobrevivência, clima inóspito, imprimia no ser humano marca que ele carrega até hoje. É uma das origens do medo, né? O medo somente será desalojado do planeta à medida que o homem for fazendo a ligação entre a sua consciência pessoal com seus recursos falíveis, né? Quer dizer, a sua consciência pessoal está entre parênteses, né? Porque a nossa consciência pessoal tem muito poucos recursos. E a sua supraconsciência, com suas possibilidades limitadas, né? Sua supraconsciência aqui pode entender como o eu superior, né?
a construir essa ponte entre a mente pensante e a mente superior, construção que na ciência da meditação é chamada de Antakarana. Aqui é meio complicado essa palavra Antakarana, né? Cada um entende disso. Dentro da, como é que chama? Da teosofia, eles usam esse termo Antakarana como um ponto de ligação, né? Mas Antakarana também pode ser o próprio núcleo, já é o próprio núcleo pensante do homem egóico, né? Mas isso também é discussão filosófica. Vamos lá, vamos seguir em frente. O homem vai se dando conta de sua imortalidade porque começa a experimentar a vida em outras dimensões, não mais condicionada pelo nascimento e pela morte física. Experimentando sua própria presença em um nível sutil interno, o indivíduo percebe ali que nem nasceu e nem morrerá, né? Isso quando a gente atingir a consciência no nível do eu divino nosso mesmo, né? Nosso próprio eu divino, nossa consciência estiver ali e já saiu fora da roda da samsara, a gente já sabe que está no nível onde não tem morte, né? Nem nascimento. Antes de atingir a realização, também é possível ter vislumbre desses níveis, né? Seja através de meditação, seja através de rituais com medicinas e outros rituais que se atinjam uma elevação da consciência, né? Não é só com medicina que se atinge a elevação, né? Medicina é das ferramentas utilizadas. Esses dois fatos ou estados não existem em sua supramente, né? Na mente divina, né? De si mesmo. Ou seja, já não estão presentes na etapa final do Antakarana, né? É isso. Vamos ver o que ele fala aqui mais para frente. A contínua aspiração a conhecer as realidades dos níveis superiores ou suprafísicos do próprio ser, níveis esses que estão além do mental comum e pensante, vai construindo essa ponte do ponto de vista da personalidade do homem. Ou seja, quando você começa o treinamento, começa a busca, começa uma aspiração, né? Vai elevando sua consciência cada vez mais, né? Entre aspas, vai construindo uma ponte, né? Vai construindo, né? A consciência atinge níveis elevados, volta, atinge níveis elevados, volta. É como se estivesse construindo uma ponte, metaforicamente falando, né? Mas você vai ficando mais fácil o acesso, né? Vai durando mais tempo quando você atinge esses estados elevados vai durando mais, e vai ficando mais fácil você atingir esses estados, né? No início, esses estados são raros, né? No início, os praticantes, às vezes acontece uma, duas vezes por ano, né? Mas depois, com o passar dos anos de prática, ele vai diminuindo, vai acontecendo duas, três vezes por mês, né? E depois vai acontecendo duas, três vezes por semana, e aí vai. E depois, mais adiantado, vai acontecendo uma ou duas vezes por dia, né? E até que chega uma hora que estabiliza e você já está nesse estado normalmente, né? E aí é chamado pelos hindus, né? Chamado de Sanhara, né? Ixi, Sanhara. Ih, meu Deus do céu. Acho que é isso. Nossa, agora deu. Acabei de falar disso hoje, agora a palavra sumiu. Sanskara, não. Agora, depois eu lembro. Mas é isso, é parecido com isso. Por outro lado, havendo tal aspiração, a consciência mais elevada do indivíduo vai respondendo e construindo a mesma ponte a partir da extremidade superior, ou seja, aí tua própria parte divina também vai vai tecendo, né? Ou vai construindo, né? Ou vai estimulando de cima para baixo, né? Então, ó, quando você está no caminho e o eu superior já falou é a hora, né? Ele também, de uma certa forma, começa a ter uma influência de cima e você, parte egóica, né? Entre aspas, vai estar aí também indo em direção para cima e ele vai forçando esse encontro, né? Um dia os esforços se encontram e a ligação será feita.
Essa é a esperança, né, de todos nós aqui. Esse trabalho inconsciente não pode ser controlado pela mente analítica, né? Então, todos os nossos esforços são realizados, mas não adianta querer ficar analisando, né? Ah, eu estou aqui, só como eu melhorei, isso é tudo coisa do ego, né? O que pode se observar quando você se é que pode, né? Mas, assim, a tua própria evolução é o quanto de paz você tem, né? O quanto de paz você consegue estar consigo mesmo, né? E durante quanto tempo, né? Uma meditação bem-sucedida, né? Você entrou em estado meditativo, de silêncio, e tem paz, né? Paz literalmente, né? E essa paz como é que fala? Como é que a gente pode falar, né? É um fator que pode dizer que você está caminhando correto, né? Quando você consegue estar em paz, você está você tá caminhando certinho, bonitinho, vamos falar assim. Esse trabalho inconsciente não pode ser controlado por essa mente, né? É óbvio que não. No nível físico, ele se dá através de uma autodisciplina voluntária e oportuna. Então, aí a autodisciplina é aquilo, né? De estar, né? Ter horários regulares para meditação, horários regulares para dormir, horários regulares para se alimentar, né? E manter a firmeza dentro desses trabalhos consigo mesmo. Isso é autodisciplina, né? Ninguém está te falando que é para você fazer, é você que tem que começar a se colocar a disciplina para si mesmo, né? Ou para si mesma. E aí é que é difícil, aí é que você vê aí é que, aí é que você vê o seu ego, né, funcionando. Você quer ver o seu ego funcionando? Fala para ele que você vai, fala para ele, ou seja, fala para si mesmo, não. A partir de amanhã eu vou sentar X hora, sei lá, ou da tarde ou de madrugada e vou ficar meia hora aqui em meditação, no começo, né? Depois não, mas no começo. Fala isso para ele. Se a hora que dá aquele horário, se for começar a fazer, tudo acontece. O telefone toca, dá dor de barriga, o pé coça, o dente cai, o olho não abre, entendeu? Tudo isso aí você começa a se falar, nossa, tudo isso acontecendo. Não, não, mas ele tem algo importante ali. Nossa, eu não posso esquecer disso que eu tenho que fazer. Nossa, é 500 coisinhas. Tudo isso é o teu ego funcionando, né, para que você não vá nessa direção. E ele vai fazer tudo mesmo, normal. E é o papel dele, não adianta brigar com ele, né? O que você tem que fazer é usar a própria vontade, né? Sua, né? Interna, e se colocar ali, se colocando, se colocando, se colocando, até que começa a ceder, né? Aí, a hora que ele vê que isso não tem jeito, que você vai ficar sentado naquele horário mesmo, aí ele começa a usar outros truques, né? A hora que você sentar, aí vai, e aí vai. Mas aí você vai passando por etapas, passando por etapas. Até que chega um dia que você senta e está de boa e não acontece nada, assim, nada para importunar, e as coisas vão acontecendo e você vai entrando em processo meditativo, né? O processo meditativo é entrar em silêncio, né? O máximo possível, né? E a partir desse silêncio, aí as coisas acontecem, né? Acontece, é que eu falo as coisas acontecem, alguém já pode pensar em visão. Estado meditativo pode ter visão, pode não ter visão, é a paz. A paz absoluta é sinal que você está em comunhão com o seu eu divino. Ali pode ter visão, pode não ter, aí é de cada um coisa. Mas normalmente não tem, né? Normalmente você entra nesse estado de paz absoluta e está lá, e está beleza, e é isso. É empreendido através do desejo de servir, né? Então, eu até me perdi aqui, falei, no nível físico se dá através da autodisciplina voluntária, né, e oportuna, no nível emocional é empreendido através do desejo de servir, de ser um elo positivo da corrente evolutiva e principalmente de dissolver a possessividade sobre os demais seres e sobre as coisas puramente materiais. Isso também é importante, né, a gente lembrar, né? É empreender do desejo de servir, né? Quando a gente passa ao estágio, né, de fazer as coisas só porque é importante para a gente, só porque é para nós mesmos, só porque é por isso, e aí você passa a servir, né? Servir não é servir uma outra pessoa, está servindo ao plano divino, ao grande espírito, né? Ao teu próprio ser divino, que é você mesmo.
É nesse sentido servir, né? Servir não é no sentido de estar submisso a uma pessoa, né? Não é isso. Tá. Você passa a ser um elo positivo da corrente evolutiva, e principalmente dissolver a possessividade sobre os demais seres, sobre as coisas puramente materiais, tá? No nível mental, o trabalho da construção da ponte é feito automaticamente quando se mantém a aspiração firme e inalterada, o que só é possível através da energia da fé existente na alma do homem e como parte de sua íntima essência. E aqui ele fala que ele expôs isso no livro chamado A Energia dos Raios da Nossa Vida. Tá? Então, e a fé? A fé é importante, né? Principalmente no começo você tem que ter essa crença firme de que o eu superior existe, de que o grande espírito existe, né? E está nessa busca firmemente, tem uma aspiração firme dentro dessa fé. Pode ser chamado fé, né? É a certeza absoluta de que você tá no caminho e que é possível. Então, essa é a aspiração verdadeira, né? Lembra que aqui ele fala do plano físico, do plano material, né? Os três cavalinhos nossos, né? Lembra daquele exemplo é sempre bom repetir esse exemplo para a gente lembrar, do cocheiro, né? Tá lá o cocheiro e tem um passageiro lá atrás, dentro da carruagem. Exemplo da carruagem, tem os três cavalinhos lá. Os três cavalinhos é o corpo físico etérico, o corpo emocional e o corpo mental concreto basicão, né? Esses três cavalos, para que a gente consiga atingir níveis ou patamares mais elevados e consiga manter ali, manter consciência ali, eles precisam estar alinhados, né? Se eles não estão alinhados, acho que uma das perguntas foi feita lá atrás, né? O que que precisa para ver esses seres etéricos, né? Precisa estar os três corpos alinhados, né? E aí, isso é o trabalho que a gente faz, né? Trabalho através do corpo físico, de disciplina, de bababi, bababá, através do emocional, de estar aspirando, né? Não ficar só desejando as coisas a nível material, de estar aspirando as coisas que são transcendentes, né? E no nível mental, manter firme isso daí, né? Manter essa energia firme dentro da própria mente, com força, com vontade, e praticando leituras, né? Grupo de estudo que nos possa elevar, né? Como esse nosso aqui, não deixa de ser uma dessas coisas, né? Embora uma vez por semana, uma horinha, mas ajuda, né? Uma gota dentro do oceano, né? Mas com o tempo vai criando uma possibilidade dentro do seu próprio ser de, de se direcionar ao eu interno, ao eu maior, né? Não é acreditar porque eu estou falando, é acreditar porque isso outros, né, outros grandes maestros já falaram, né? Eu não estou me chamando de maestro, nós estamos estudando os maestros, né? Então, o que eu estou falando é através desse maestro, mas também o que eu falo é o que eu pratico, né? Senão não tem sentido eu estar aqui falando, né? Então, tudo que eu falo, eu pratico, e muitas das coisas que eu falo, de alguma forma ou outra, eu já experienciei também, já tive a oportunidade de estar experienciando, né, vivenciando essas possibilidades, né? E eu estou falando isso não é para me falar enaltecer, estou falando isso que é para vocês entender que é possível e que no começo o grau de dificuldade é gigante, né? É gigante. E é para todo mundo, né? A regra é para todo mundo, não é? Não tem um melhor que o outro, né? São muitos anos de busca, muitos anos de treinamento, muitos anos de práticas. E aí vai, né? Muitos anos de leitura, muitos anos trabalhando espiritualmente. E é tudo isso. É tudo isso que vai nos permitindo, né, atingir um pouquinho mais acima, né? Mas um pouquinho mais acima do nível que nós estamos, que já está, que a humanidade está, né? É bastante coisa, né? É bastante coisa. Pode parecer que não, mas é bastante coisa. Bem, falta só uns parágrafos aqui para concluir, vamos concluir. A partir do 10º trabalho, Hércules está decididamente voltado para altruísmo
enfrenta o inferno para libertar a humanidade de si mesmo. Passa o rio escuro para perceber que não poderá estar totalmente livre enquanto houver uma última alma prisioneira. Com essa consciência, entra no trabalho seguinte, quando ainda se aprofundará nessa universalidade. Tal ascensão nos dias de hoje não é feita através de exercícios como acontecia no tempo passado. O homem, atualmente, ao segurar a própria hidra à luz do sol e sobre os ventos curadores, mantendo a mente firme no ponto mais alto de sua consciência, pode apresentar e emancipa-se das forças que o mantêm na ignorância e no domínio do medo da dúvida. Né? Para quem não lembra, esse trabalho de levantar a hidra é um dos trabalhos dele. Né? É aquela coisa da gente acreditar, né? Né? Ter humildade e, e afastar a escuridão. Né? O trabalho relativo às maçãs de ouro, podemos ver que Prometeu também estava presente, simbolizando o próprio eu superior do Hércules acorrentado à matéria. Né? Nesse 10º trabalho, o herói encontra-se novamente, porém, uma etapa de sua história evolutiva. Aqui, a situação de Prometeu representa a situação de toda a humanidade, que só pode ser libertada por Hércules depois que ele próprio tenha deixado de ser prisioneiro, né? Óbvio, né? Na verdade, à medida que nos libertamos das cadeias que nos prendem, que nos tornamos aptos a ajudar o próximo, é que passamos a ser cada vez mais úteis ao plano evolutivo. Com isso, terminamos o 10º trabalho. Tem só mais 2 trabalhos para a gente concluir os trabalhos de Hércules. Estaremos iluminados no final, né? Mais 2 semanas estamos todos iluminados, que já terminamos os 12 trabalhos. Desse trabalho aqui, né? É o início onde ele começa ao trabalho altruísta, né? Em relação a fazer trabalho para a humanidade, né? Está a serviço do plano divino à humanidade. Né? E isso todos nós, numa etapa ou outra, vamos chegar lá, né? Dependendo daquilo que a gente nos coloca como voluntários, né? Ou se coloca a serviço. Né? Quando a gente se coloca a serviço e já está preparado, não adianta colocar a serviço se está pensando em ganhar alguma coisa com aquilo que vai fazer. Então, não adianta, seja ganho emocional, seja egóico, né? Ou seja em dinheiro, seja como for. Né? É colocar-se a serviço. E colocar-se a serviço, às vezes o dinheiro é necessário, né? Sim, mas é uma forma de girar a rota. Né? Mas você não está querendo ganhar, né? Ou você está fazendo as coisas porque realmente é importante ou para aquela comunidade, ou para aquele grupo, ou para aquele determinado momento em que está existindo dentro do planeta. É isso. Temos aí 7 minutos para comentários, para perguntas, né? Fiquem à vontade. Perguntinhas, não perguntinhas? Então, vamos encerrar por hoje, né? Eu agradeço a presença. Uma alegria estar aqui novamente, uma alegria poder estar contribuindo, né? Tá passando esses estudos. Para mim também é importante, porque eu também, né, vou reaprendendo tudo isso e vou, às vezes, achando que tem alguma lição que eu já passei, e às vezes tem lições que a gente tem que estar sempre retornando a ela ou estar atento a ela. É isso, né? Então, Uma pergunta, pensando aqui agora. No caso, quando ele vai enfrentar o cão, que são 3 cabeças,
é uma intuição que ele tem de ir diretamente na central ou ele recebeu alguma instrução? Não, é intuitivo. É Totalmente intuitivo. intuitivo, né? Você tem que lembrar que ele é um guerreiro, né? Que ele é um Sim, guerreiro, que ele já passou por várias etapas, né? sim. Ele teve uma evolução. Olha, ele olha de três cabeças, ele vai na intuição, né? Pega a primeira, não? Pode ser também, pode ser também que ele tenha recebido uma vozinha lá, né? Mas não dá para ser. Mas de qualquer forma é uma intuição, né? Intuição é o que vem dos níveis superiores. Pode ser do seu eu interno, pode ser de algum mentor também. Depende se ele está num nível bem além da 3D, ele já está num grau maior que possa te orientar também. É isso. Tá certo. Gratidão. Gratidão. Então vamos fechar. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, né, nos dê sempre inspirações, nos dê sempre insights, que nos mantenham firmes nesse caminho da busca espiritual, do nosso retorno ao divino ser, né? Arro, axé, até.